Hoje pela manhã, nós falaremos mais uma vez sobre Jesus. Na verdade, o mês de junho foi um mês quando levantamos várias características de Jesus. E hoje falaremos sobre uma das principais características do nosso Senhor. Jesus, o nosso pastor. Daqui a pouco nós leremos o Salmo 23, que será a base dessa mensagem. Mas antes de ler o Salmo, é bem possível que você já tenha percebido que esse título, pastor, é um título muito usado na Bíblia. E de fato, quando você faz um estudo das Escrituras, virá que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, aparece o personagem chamado pastor. Na grande maioria dos casos, uma referência a Deus. No Novo Testamento, algumas referências aos líderes humanos. Mas hoje pela manhã, eu gostaria que você pensasse na figura do pastor sendo totalmente relacionada a Jesus. Jesus é o seu e é o meu pastor. Antes do texto, é interessante que na história da humanidade, não só os judeus primeiramente, depois os cristãos, olharam para a sua divindade e a chamaram de Deus. Quando você pesquisa, perceberá que os povos antigos, já na época do Antigo Testamento, eles também faziam associações entre seus deuses e a figura de um pastor. O livro mais específico sobre isso é chamado Deus Pastor na Bíblia, um livro de Bozete Paminoli, em que ele estuda todos os povos antigos e chega à seguinte conclusão: os povos olharam para os seus deuses e, por algum motivo, eles os chamaram de pastor. O faraó, por exemplo, era chamado de pastor. E um dos trajes do faraó era um traje pastoril. O faraó aparecendo com um cajado na mão e com uma túnica vermelha representando o seu papel de pastor. Os assírios também tinham uma referência de pastor à sua divindade. E você vai estudando os povos e percebe que por algum motivo, nós, seres humanos, quando olhamos para o nosso Deus, nós de alguma forma o enxergamos como um pastor, alguém que nos apacenta. Oscar Battaglia, que é um estudioso do Novo Testamento, diz que, na verdade, a questão não é o pastor, somos nós. Nós nos sentimos frágeis, pequenos, carentes, precisamos de direção, e quando olhamos para Deus, nós o enxergamos como alguém que pode dar tudo isso, alguém que pode nos dirigir, alguém que pode prover as nossas necessidades. E evocando uma imagem antiga, vem à nossa mente a figura do pastor. Nós somos como ovelhas. Precisamos de alguém que nos dirija, de alguém que nos sustente. E como ovelhas, olhamos para Deus e percebemos: Ele é o nosso pastor. No livro de Ezequiel, uma primeira referência a essa ideia de pastoreio,
aparece uma das primeiras profecias sobre Jesus como sendo aquele que assumiria o nosso pastoreio. É uma linguagem profética e diz assim: suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Um bom estudioso perceberá que a referência aqui não é o personagem Davi, mas sim aquele que viria da linhagem de Davi, o Senhor Jesus. E o detalhe no texto é muito interessante. Só há um pastor. Só há um que pode nos dirigir, nos prover, nos sustentar. Esse único é o Senhor Jesus. E como um cumprimento disso, o Senhor Jesus se levanta e num texto conhecido, João 10:11, ele declara: eu sou esse bom pastor. Eu sou. Sou eu que havia sido prometido. Sou eu que vou construir esse ministério de cuidar de vocês. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor Jesus. De modo que a primeira ideia que vamos construir aqui hoje pela manhã é que nós temos um pastor apenas. Seu nome é Jesus. O único que pode cuidar de nós é o Senhor Jesus. Estamos debaixo do cuidado dele. Ainda que encontremos alguém que possa nos ajudar, ainda que encontremos uma série de recursos até humanos, um pastor apenas temos. E ele é Jesus. Todo o nosso cuidado depende de Jesus. Como ovelhas que por vezes se perdem, por vezes se entristecem, por vezes passam por lutas, nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor. E aí aparece o clássico texto do Salmo 23. É uma pena que nós, em geral, lemos um texto a partir das referências que temos do texto, e não do valor do texto sem as nossas referências. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós temos várias ideias sobre o Salmo 23. E às vezes nós não enxergamos o mais importante do texto, porque a nossa interpretação está viciada por nós mesmos. O Salmo 23 é, segundo vários estudiosos, um salmo profético. Nós, em geral, não o enxergamos assim, mas ele é. O Salmo 23 fala sobre o que está acontecendo por ocasião em que é escrito, mas fala também sobre o que vai acontecer perfeitamente através do bom pastor, o Senhor Jesus. Davi é chamado para escrever algo que foi muito além da sua experiência. Ainda que Davi tenha sido um pastor de ovelhas em determinado tempo da sua vida, ele vai, inspirado por Deus, escrever sobre um pastor muito melhor do que ele foi. Ele vai falar sobre um pastor perfeito, que não erra. Um pastor que tem toda a condição de cuidar do rebanho. E olha que estamos falando de um grande rebanho. Não é o rebanho de uma igreja. Não é o rebanho de uma parte dos cristãos na terra. É o rebanho do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e que por mais que
tente não consegue sobreviver sem o cuidado do Deus pastor. Na versão NVI, o Salmo 23 ficou assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23 é a teologia do Deus pastor. É Jesus se apresentando como nosso pastor. E a primeira coisa que o Salmo diz é que Jesus, como nosso pastor, ele se apresenta como alguém que tem relacionamento conosco. Percebeu? O Senhor é o meu pastor. Há vínculo entre nós. Há uma ligação estreita entre nós. Ele está comigo, é por mim, e eu me relaciono com Ele. O texto começa nos colocando diante de uma decisão difícil na vida. O que nós queremos de Jesus exatamente? Por certo, alguns não querem relacionamento com Jesus. Eles querem respostas de Jesus. Eles querem bênçãos de Jesus. Eles querem livramentos da parte de Jesus. Mas o texto coloca Jesus não como alguém que oferece coisas, mas sim como alguém que se oferece. E é por isso que nós o chamamos de nosso pastor. Há uma ligação entre nós. O mundo pós-moderno transformou, dentre outras coisas, as referências que nós temos de relacionamento. E é muito difícil para um homem desse século compreender que um relacionamento vai além do que a pessoa com quem nos relacionamos possa nos oferecer. A sociedade pós-moderna diz que o outro é bom enquanto me serve. No momento em que não me serve, eu o afasto de mim. E nós temos, inclusive, as boas regras sociais para fazermos isso. Para literalmente afastarmos aquele que não me serve. E não serve porque não me dá o que quero, ou não atende às minhas expectativas. Quem pensa dessa forma nunca dirá: Jesus é o meu pastor. Porque Jesus se oferece, e não apenas oferece coisas para nós. Na referência do pastor e ovelhas, há uma ligação que extrapola o que esse pastor dará a essas ovelhas. Ele se dá. E é isso que as ovelhas precisam. O que nós mais precisamos não é daquilo do que Jesus pode nos dar, mas sim é dele. O que você mais precisa de Jesus
não é a resposta que você espera que Ele te dê. O que você mais precisa de Jesus é Ele mesmo, é a presença dEle. É esse pastor que cuida de você, ainda que não dê exatamente o que você está querendo receber. O Senhor é o meu pastor, eu tenho relacionamento com Ele. Num livro muito interessante chamado Feed My Sheep, Alimente Minhas Ovelhas, um autor chamado Richard, diz que nós criamos em relação a Jesus expectativas infantis no que diz respeito a pastoreio. Por não vivermos no campo, nós falamos que o pastor Jesus deveria fazer coisas que, na realidade, nenhum pastor, nem humano faz. Quem já foi no campo e já viu um pastor cuidando de ovelhas, sabe que aquilo não é tão romântico como aparece nos contos infantis. Na verdade, o pastor, por vezes, é até grosseiro. Sabe por quê? Porque o pastor está preocupado com o bem-estar da ovelha, mas não no sentido emocional que tanto nos trai na vida. O pastor do Salmo 23, ele conhece a necessidade profunda da ovelha. E ainda que a ovelha, você e eu, por vezes digamos ao pastor: pastor, eu queria ser um pouquinho mais mimado por ti. Eu queria receber um cuidado diferenciado. Eu queria que o Senhor me entendesse. O pastor diz: ovelha, eu te conheço melhor do que você se conhece. E o que eu vou fazer em relação a você é mais do que você espera. Eu vou me dar para você. E na nossa companhia, no nosso dia a dia, você perceberá o quanto eu, que sou pastor, sei o que estou fazendo. As ovelhas dizem: o Senhor é o meu pastor. Ele está comigo. Isso é mais importante do que aquilo que Ele dará para mim. Numa obra de William Barclay, comentário de João de Barclay, ele diz que a linguagem mais forte da figura do pastoreio é exatamente o relacionamento. Ser pastoreado por Jesus é nutrir um relacionamento verdadeiro com Ele. O nosso pastor, Ele nos quer. Ele quer nutrir relacionamento conosco. Mas o texto continua: e o pastor, que é nosso pastor, é uma convicção que nós temos, Ele é nosso pastor, nós temos relacionamento com Ele, Ele nos supre, é o que diz o texto: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Na minha opinião, essa é uma declaração de fé. Não é algo fácil de se dizer. Não é uma daquelas frases construídas de maneira positivista, que aparecem aí nos livros de autoajuda. Veja que o salmista declara: porque o Senhor é meu, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, nada me faltará. Isso é fé. É a fé no pastor que não brinca de ser pastor. Jesus não é um brincalhão.
Jesus não é um personagem desses que a gente assiste pela televisão. Jesus não é um artista. Quando ele diz que é o nosso pastor, ele está falando a verdade. Ele sabe o que um pastor tem que fazer. Ele sabe qual é o tipo de relacionamento que precisa ter com as ovelhas. E essas ovelhas, por confiarem tanto nele, dizem: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ainda que, em alguns momentos, olhando para os lados, eu sinta que uma série de coisas estão faltando. Ainda que humanamente falando, por vezes eu olhe ao redor e chegue à seguinte conclusão: eu só posso viver por fé, porque pela vista muitas coisas estão faltando. Mas se o Senhor é o meu pastor, eu declaro com fé que nada vai me faltar. E há um detalhe interessantíssimo. Nós traduzimos o texto para o português por de nada terei falta ou nada me faltará. Mas na língua hebraica há uma dificuldade de entender o tempo verbal ali. Porque a ideia é que nada fez, nada faz e nada fará falta. É essa a ideia. É a ideia de alguém que olha para trás e chega à seguinte conclusão: porque Jesus é o meu pastor, eu não tive falta, eu não tenho falta, e pela fé eu declaro que não terei falta. É uma declaração de fé, mas uma declaração dificílima. Declaração que extrapola a nossa religiosidade, porque na verdade a religiosidade, irmãos, ela é vazia quando desprovida da fé no Senhor. O religioso, só religioso, sem fé, ele não pode dizer nada me faz falta, eu estou desempregado. Nada me faz falta, eu estou doente. Nada me faz falta, eu estou com um problemão em casa. O religioso pega a sua visão de mundo e questiona o pastor Jesus dizendo: acho que o Senhor não está olhando para mim. Porque a tua palavra diz que eu não vou ter falta, mas eu tenho falta. Agora o homem ou a mulher de fé, eles olham para as mesmas situações e eles dizem o quê? O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo o que preciso nesse exato momento da minha vida. Tudo. Gostaria de ter mais coisas? Possivelmente, mas Ele é o meu pastor, Ele me supre totalmente. Eu estou pleno em Deus. Eu não sou pleno porque tenho mais coisas, eu não sou pleno porque não tenho problemas na vida, eu sou pleno porque tenho Jesus. A plenitude não está na quantidade de coisas que temos, mas sim na experiência que temos com Jesus. Ou seja, um homem e uma mulher de fé dirão: porque o Senhor é o meu pastor, eu estou plenamente satisfeito na minha vida. O texto continua. E agora nós entramos num aspecto mais da intimidade. Porque o texto diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele me restaura o vigor. Ele é meu pastor, eu me sinto pleno nele, mas essa plenitude, ela me afeta de uma maneira profunda, interna. Eu passo a vivenciar a paz.
coisa difícil em todos os momentos da história. Não houve um momento em que uma geração tenha dito como foi fácil ter paz. Nunca foi, nunca será. A paz é um contraste ao pecado. E nós vivemos numa sociedade pecaminosa. Mas o Deus pastor, Ele vai nos trazendo uma sensação maravilhosa de que, ainda que algumas coisas fujam ao meu controle, eu tenho paz nele. Eu tenho paz nele. E a figura da paz aqui, ela aparece de uma maneira que nós desconhecemos. Ela aparece no animalzinho, ovelha, se alimentando de maneira tranquila, comendo ali a sua grama, do lado ali de águas calmas. É uma figura que chama até a poesia. A gente tenta imaginar o frescor, a delícia daquele lugar. E Davi, como um bom poeta, ele de fato quis nos passar isso. Paz. O Deus pastor nos dando a paz como um acréscimo ao relacionamento que temos com Ele. Ele cuida de nós e nele nós temos paz. Se você tivesse que pagar por paz, quanto você pagaria? Vou te oferecer paz. Quanto você pagaria? Você faria um empréstimo para ter paz? Eu acho que sim. Você venderia seu carro, sua casa, para ter paz? Para dizer assim e dizer verdadeiramente, como eu estou em paz. Eu paguei por ela e valeu a pena, porque eu tenho paz. Irmãos, há muitas pessoas, talvez você que está aí sentado, que estariam dispostas a pagar muito caro pela paz. Estariam dispostas a se desfazer de muitos bens, apenas para ter paz. E veja que o Senhor Jesus, Ele se oferece como aquele que nos dá paz. Não pagamos nada, porque nós temos paz nele. Agora um detalhe. Que verdes pastagens são essas? Estão num mapa, você coloca o endereço no seu GPS e encontra essa paz que aparece em forma de poesia. Onde está essa paz? Eu ouso dizer que essa paz está em todo lugar onde Jesus e você estão. Nós, por nossas emoções, achamos que essa paz está escondida em um lugar, em um relacionamento novo, em uma carreira diferente. E nós ficamos transitando em torno dessa paz, dessas verdes pastagens. Enquanto às vezes essas verdes pastagens estão dentro da minha casa, desde que Jesus esteja comigo. Estão onde sempre estiveram, porque é Jesus quem traz paz. Não é uma outra situação que fará aquilo que só Jesus pode fazer por você. Jesus é a nossa paz. E Ele, sendo a nossa paz, na próxima frase, Ele nos dirige para a paz. Ele dirige a nossa vida. O texto agora diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome.
O verbo guiar aqui é um verbo de ação, de força. Você já teve que pegar na mão de uma criança birrenta e falar assim, vem para cá? Já aconteceu? Você foi birrento? E a sua mãe, seu papai, a vovó, tiveram que pegar forte. Na nossa ideia romântica do relacionamento entre pastor e ovelhas, nós imaginamos coisas que não acontecem. Do tipo, o pastor falando mansamente, ovelhinha, vem cá. Isso não acontece. O pastor guia, muitas vezes com um braço forte. E os materiais que ele usa, a vara e o cajado, não são materiais de plástico almofadados. Aquilo machuca. Aquilo é usado para pegar na perna da ovelha, para puxá-la pelo pescoço e para dizer, quem manda sou eu, não é você. Irmãos, como ovelhas, nós não estamos no controle da situação. Como ovelhas, nós estamos literalmente vendidos, no sentido de que, ainda que quiséssemos, não poderíamos assumir o controle. Pare de tentar controlar a sua vida, porque é Jesus quem tem que controlar a sua vida. E pare também, e vamos parar juntos, de falarmos para Jesus que nós só vamos aceitar desse jeito, daquele jeito. O texto é claro, guia-me. Guia-me, é o Senhor quem vai me guiar. E vai me guiar por onde? Pelos lindos caminhos da vida. Não, vai me guiar pela vereda da justiça. Você já viu a palavra justiça aparecendo várias vezes na Bíblia? Justiça tem a ver com aquilo que deve ser feito. E não aquilo que emocionalmente é gostoso de ser feito. Por isso, quando olhamos para esse texto, a imagem que vem à nossa mente é do pastor dizendo, você fará isso. E nesse caminho, você encontrará a paz que a minha presença te dará. Deixe Deus dirigir você. É mais sábio, é melhor. Eu sei que há muitas pessoas querendo dirigir sua vida. E uma delas não é um bom pastor, acredite. Nós somos iludidos de que Deus negará sua palavra para o nosso bem. Ele não fará isso. A vereda da justiça significa que o caminho que Deus estabeleceu é por onde Ele vai nos levar. Então já sabe, se você está em pecado, é porque não está debaixo da direção de Deus. Deus não dirige ninguém pelo caminho do pecado, só pelo caminho da justiça. Ah, mas a sociedade mudou e o mundo é diferente. Por algum motivo, Jesus não voltou ainda e a Bíblia está valendo, do começo ao final. Guia-me pela vereda da justiça. É por aí que o Deus pastor nos guia. E isso, irmãos, gera em nós, sabe o quê? Uma segurança maravilhosa. Agora o salmista diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Pelo caminho que o pastor nos leva, há proteção, existe segurança, mas os nossos caminhos são perigosíssimos. Caminhos, por vezes, construídos com as nossas ideias,
ou na plataforma dos nossos sentimentos. Irmãos, todos nós aqui, se formos dirigidos pelos nossos sentimentos, vamos nos dar mal. Os nossos sentimentos nos iludem. Os nossos sentimentos guerreiam contra nós. Quando nós falamos que estamos sentindo que deve ser feito dessa ou daquela forma, melhor seria dizer o que Deus diz pela palavra sobre essa ou aquela forma. Porque nossas emoções são traiçoeiras. É um caminho perigoso. Mas o caminho por onde o nosso pastor nos leva é um caminho seguro. Se bem que não estamos falando aqui de uma segurança poética, porque a questão aqui é muito séria, é um vale de trevas e morte. Estamos falando aqui da cidade de São Paulo, do Brasil. Não estamos num conto de fadas, nós estamos falando da realidade. Nós estamos falando dos problemas, da morte, da crise, das situações que fogem ao nosso controle. Nós estamos falando de situações que nos trazem pânico, pavor. Mas o que começou lá no primeiro verso, Ele é o meu pastor. É isso que fará diferença quando a morte, quando a dificuldade, quando a crise chegar. C.S. Lewis dizia, em uma de suas obras, que nós não precisamos pedir a Deus dias melhores ou mais fáceis. O que precisamos pedir a Deus é uma medida da graça suficiente para vivenciar os dias difíceis. Mas na nossa interpretação nós oramos, Senhor, melhore essa situação. Enquanto, na verdade, por vezes o nosso pastor diz, siga nessa situação. E seguindo por ela, você experimentará algo que somente as ovelhas do meu pastoreio podem experimentar. Está vivendo uma grande crise? Você conhecerá Jesus como nunca nessa crise. Não precisa fugir. O que você precisa é de Jesus. Apenas de Jesus. Estamos agora no final. E aparece um texto que, principalmente, algumas igrejas têm traduzido de uma maneira tão estranha. Agora aparece o salmista dizendo, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Alguns pegam isso daqui e tentam traduzir da seguinte forma, crente no final sempre vai vencer. Eu sou crente e sempre vai dar certo. Eu sou crente e no final das contas, Deus não permitirá que eu, de alguma forma, seja prejudicado. Será isso mesmo que o texto diz? Porque o texto diz que Deus prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A impressão que temos é que esse banquete, primeiro, é um banquete entre o pastor e a ovelha. Ele prepara, é o próprio pastor. Ele, Jesus, ele prepara uma refeição. Os inimigos vêm, eles enxergam. O que eles enxergam? Eles enxergam duas pessoas na mesa. O pastor e a ovelha. Não há nenhuma outra ideia além dessa.
Não diz o texto que os inimigos ficam apavorados e saem correndo. Não diz que os inimigos morrem de raiva. Não diz que os inimigos ficam ali numa situação de debandada, chateados. O texto diz apenas que isso é público. O pastor e a ovelha comem juntos e os inimigos vêm. Não diz nada além disso. Agora, o que o texto diz é que o Senhor, Ele me torna digno na mesa que preparou para mim. É isso que o texto diz. O texto diz que eu me sinto honrado por Jesus na mesa que Ele preparou para mim. O texto diz que Jesus me unge, e você sabe, não é preciso ser um teólogo, que a ideia da unção é a ideia do preenchimento. Na mesa eu estou sendo servido por Jesus, e além do alimento, eu tenho a presença dele. Ogilvy, que é um tradutor e também pesquisador do livro de Salmos, ele diz que a nossa maior honra, sabe qual é? É estarmos com Jesus. A questão não é o alimento que está à mesa. A questão também não é se os inimigos estão ali se mordendo de raiva. A questão é que Jesus está comigo, Ele preparou o banquete para mim e eu me sinto honrado pela presença de Jesus. Nem sempre a vitória nos honra, mas a presença de Jesus nos honra sempre. Não tente construir a sua honra em cima das soluções humanas, em cima da filosofia humana, em cima do sofrimento do outro, em cima, quem sabe, daquela ideia pecaminosa de que ele está sofrendo porque Deus está me abençoando. Tenha honra simplesmente por ser ovelha de Jesus. Só isso. Jesus, se os inimigos vão ficar bravos ou não, eu não estou nem aí. Eu te tenho. É isso que me honra. Eu sou digno, não é porque eu fui o primeiro colocado, mas sim porque eu estou contigo. E o Senhor me honra com a sua presença. Essa deveria ser a maior honra da nossa vida. E terminamos com a última frase que diz: sei que a bondade e a fidelidade, em outras versões a misericórdia, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Depois do banquete, o salmista dá um salto em direção ao futuro. E o salmista diz: eu sei. Da mesma forma que ele disse lá no começo, ele é o meu pastor. Ele diz agora: eu sei que na minha vida há espaço constante para fidelidade, bondade, misericórdia. Por que eu sei? Porque eu tenho um pastor. E esse pastor é tão maravilhoso que ele começa um trabalho aqui, um trabalho que não vai terminar nunca. Porque o último verso é uma ponte para a eternidade. O nosso aprisco, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. A dimensão da nossa experiência com Jesus não é limitada pelo cronos, pelo tempo. Jesus começa a nos pastorear aqui e Ele nos leva com Ele para o pastoreio eterno, lá nos céus, onde não sei exatamente como serão as pastagens, mas o que sabemos
é que o nosso pastor continuará a cuidar de nós. Queridos, nós somos ovelhas e temos um só pastor, Jesus. Permita-se ser ovelha. E mais do que isso, submeta-se ao pastoreio de Jesus. Durante a semana é sobre isso que vamos pensar através do Amém. A nossa frase é essa: Jesus é o meu pastor. Pense sobre isso. Tente aplicar isso à sua vida. E alegre-se. Você não está sozinho. Jesus é o seu pastor. Vamos orar.